Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos para a quinta palavra de Jesus na cruz, o quinto brado, como alguns dizem, de Jesus na cruz. E está descrito lá em João 19, verso 28, e foi a mais sucinta de todas. As escrituras dizem lá em João 19 que Jesus, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. E aí nós observamos que Jesus aí manifestou uma única vez uma necessidade que todos nós temos, eu e você temos, a sede. E a gente pode, nessa fala de Jesus, imaginar de uma maneira muito limitada o sofrimento que ele passou. E ele passou por tudo isso calado, sem nada pedir, exceto por essa vez em que ele então manifestou a sua sede. O profeta Isaías, no capítulo 53, verso 7, diz que ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. E aqui, nesse único momento, nesse texto, ele expressa a sua sede. E quem tem sede quer água. E ele expressa a sua sede e, ao invés de água, lhe dão vinagre para beber. Como nós gostaríamos, mediante tão grande maldade, estar ali para dar água e ajudar a amenizar o sofrimento do nosso Salvador. Mas deram-lhe o vinagre que a gente bem sabe, é amargo, é azedo e que de fato não sacia a sede de ninguém. Não foi água que lhe ofereceram. E Jesus então toma o vinagre. De certa forma, o vinagre ele sinaliza a rejeição dos homens a Jesus. É um fecho, um encerramento, não um término, um fecho de ouro, mas um término vergonhoso, uma história de recusa, de rechaço de sua pessoa e da mensagem de Jesus. Vergonhoso para todos aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus. E esse ato de dar vinagre ao Mestre apenas ilustra a tão grande vergonha e tão cruel foi a forma de rejeição daqueles que rejeitaram o nosso Senhor Jesus. E se Jesus bebe o vinagre que lhe dão, ele está com isso dizendo que aceita a morte. Ele aceita a morte que lhe é imposta pela incompreensão, pela má vontade daqueles homens, pelo ódio sem motivo daquelas pessoas, pela raiva daqueles que não quiseram receber, e demonstrando ainda outra vez o seu imenso amor, o amor de Cristo que inclui até mesmo seus inimigos. E vimos nas palavras anteriores o amor por aqueles que até mesmo o ultrajaram. Ele então se volta mais uma vez e aceita tudo aquilo. A gente sempre deve se lembrar de uma coisa: Jesus, que é a água da vida, e assim o Evangelho de João vai descrever Cristo como a água viva, dele jorra a fonte de água viva, morreu com sede por nossa causa. E Jesus, ele é perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Isso nós entendemos que o seu sofrimento ele foi real. Não foi somente um sofrimento físico, mas principalmente espiritual, por causa dos pecados que ele levou sobre si. A pergunta que talvez eu e você poderíamos fazer é a seguinte: do que eu e você sentimos sede? Sentimos sede de Deus
ou do pecado? Sentimos sede da santidade de Cristo ou da maldade e corrupção? Ou talvez uma outra pergunta: o que pode de fato saciar a nossa sede? Onde nós temos buscado saciar a nossa sede? Nas águas vivas que Jesus nos oferece gratuitamente, ou nas águas amargas que esse deserto da vida oferece por um preço tão alto que nós sabemos? E Jesus pagou esse preço altíssimo para salvar a nossa vida. E o mundo cobra o mesmo preço por uma vida de pecados. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Jesus Cristo, por ocasião lá do Sermão do Monte, ele diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Meus irmãos, ele padeceu tudo isso em nosso lugar, somente para nos salvar, porque ele nos amou. De que você tem sede? Aquele que é a fonte de água viva lhe deram vinagre, e ele, aceitou com o seguinte entendimento: ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele entendeu os planos do Pai, mas sabia muito bem que aqueles que o rejeitaram, ele estava ali naquele sofrimento, e a dor dele, a necessidade dele, não foi só aquele momento. Tudo aquilo que talvez tenha passado pela cabeça de Jesus é aquela rejeição. E o vinagre, ele ao tomar o vinagre, ele aceita a rejeição de todos aqueles homens. E quando ele diz ter sede e demonstra o seu sofrimento humano, nos faz pensar daquilo que nós temos sede, ou daquilo que nós temos mais sede, ou aquilo que deveríamos ter sede. Deus nos abençoe e que possamos, à semelhança de Cristo Jesus, ter necessidades legítimas, de sede de coisas que verdadeiramente nós precisamos ter, especialmente sede de Deus, sede da palavra, sede de buscar a sua presença, sede de falar com o nosso Senhor. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.